O fato de ter a certeza de que se pede, recebe, se procura, encontra, essa certeza profunda da bondade de Deus, eu vou explicar o que eu estou querendo pensar. O nosso raciocínio humano, ele pode correr o perigo de diminuir ou colocar a figura de Deus no nosso raciocínio humano. Qual que é o nosso raciocínio, a nossa atitude humana que eu estou querendo falar? Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa, alguém fica chateado, machuca o coração e fica com rancor. É uma ação humana, né? Que não deveria ser o ideal, mas é normal de acontecer. Ou, às vezes alguém ama alguém, a gente ama alguém, mas simplesmente pela correria do dia a dia, muita coisa para fazer, a gente esquece do aniversário daquela pessoa, ou esquece daquela pessoa. Ou seja, é uma realidade humana. Ou pode acontecer de você naquele dia estar meio estressado, meio cansado e tratar mal aquela pessoa. E aquela pessoa ficar chateada com você por muito tempo. Quando nós vamos concebendo na nossa mente a figura de Deus, a gente corre o perigo de dar características a Deus da nossa realidade humana. Se eu machuco a Deus, eu me envergonho porque Deus está com rancor de mim, ficou magoado porque eu fiz isso. Ou Deus está com muita coisa para fazer, tem muita gente para poder atender e parece que Ele esqueceu de mim, né? E essas peculiaridades humanas que às vezes a gente coloca na figura de Deus na nossa vida, vai fazendo com que a gente vá afastando a nossa vida de Deus, né? E deturpando o que é Deus na nossa vida. Quando a gente faz o seminário de vida no Espírito Santo, na primeira pregação sobre o amor de Deus, a gente aprende o como é o amor de Deus para a nossa vida. Ele é incondicional, ou seja, Deus não impõe condições para nos amar. Não é porque a gente é assim ou assado que Deus nos ama ou não. Ou seja, é um amor incondicional, é um amor infinito, ou seja, é um amor que não se mede, é um amor que não se acaba, é um amor infinito, ou seja, primeiro incondicional, depois infinito. E é um amor pessoal, ou seja, Deus não ama todo mundo, Deus ama a cada um. É um amor pessoal. Deus ama a Guto pessoalmente, ama a Zulene pessoalmente, ama a você pessoalmente. Quando a gente, vai lembrando isso, a gente vai percebendo que Deus não tem nada a ver com a nossa natureza limitada humana. E que eu não posso pintar na minha mente uma figura de Deus parecida com as minhas limitações. Eu fico chateado, eu fico nervoso, a pessoa faz alguma coisa, eu quero ficar meio afastado dessa pessoa. Não, Deus não tem nada a ver com isso. O Evangelho de hoje nos convida a apagar toda a pintura de Deus que a gente fez, caracterizada na nossa limitação humana. De lembrar de Deus e, meu Deus, que vergonha, eu fiz isso com Deus e Deus está com raiva de mim. Não. Ou, nem adianta eu pedir a Deus porque minha vida está uma bagaceira. Não é dessa forma. Santo Agostinho fala que Deus não nega suas dádivas, mas nos ensina a desejar aquilo que verdadeiramente nos faz bem. Então, quem procura, acha. Quem pede, recebe. No sentido de, quando o Evangelho fala, se Deus, se a gente, o filho, pede um pão, a gente vai dar uma pedra, não vai dar. Imagina Deus, a gente que é mal, a gente sabe dar coisa boa para os nossos filhos.
imagina Deus. Mas qual esse bem que é dado por Deus a nós? O melhor para nós. Nem sempre o bem é o que a gente pede. Peça e receba. Receba o quê? O que é melhor para você. Procure e ache. Ache o quê? O que é melhor para você. O que é melhor para mim. O evangelho, às vezes a gente diz, então se eu vou pedir, eu vou receber. Se for melhor para você, Deus vai te dar. Ou seja, Deus não nega as suas dádivas. Ele nos ensina a desejar aquilo que verdadeiramente nos faz bem. Às vezes uma coisa que a gente está pedindo para Deus não é o melhor para a gente. Ah, Guto, mas eu queria tanto. Sim, mas Deus conhece o nosso coração. Né? Uma das maiores graças na vida do ser humano é quando ele chega num nível em que ele põe a sua vontade totalmente disponibilizada diante de Deus. E a sua vontade, mesmo sendo diferente de Deus, ele molda a sua vontade, ou seja, ele se conforma. Ele toma a forma da vontade de Deus na sua vida e ele vai vivendo. Quando a gente pega o formato da vontade de Deus na nossa vida, muitas vezes a gente não vai entender, muitas vezes vai ser difícil, muitas vezes vai doer, mas ele nos ensina a perceber que o melhor para nós é realizar a vontade dele. Né? Realizar a vontade dele. São João Crisóstomo diz: quem ora com insistência mostra que confia no Pai. Primeiro ponto. Deus nos educa, pois muitas vezes não recebemos o que pedimos, mas algo muito melhor. Mas algo muito melhor. Vários santos já confirmaram isso. São Francisco de Sales diz: quando Deus não concede o que pedimos, Ele está preparando algo maior. O Evangelho de hoje nos ensina a ter insistência, a gente recorrer a Deus, a gente buscar a Deus, a gente não cansar de estar com Deus. E entender que todo aquele que confia em Deus nunca será decepcionado. Já dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Nunca será decepcionado. Por exemplo, aqui na minha frente tem um tripé. É um suporte de uma câmera. O tripé está segurando a câmera. Se, por um acaso, uma perna dessa for cortada, ou a gente quebrar uma perna dessa, a câmera vai cair. O único suporte que não quebra com a gente em cima é Jesus. O dinheiro é um suporte de perna quebrada. A vaidade é um suporte de perna quebrada. A família é um suporte de perna quebrada. Por quê? É a essência da nossa vida como ser humano, mas decepciona, passa. Né? Às vezes a gente não pode contar. A fama é um suporte de perna quebrada. O único suporte capaz de sustentar a gente em cima é Jesus. E aguentar a nossa vida sem nos decepcionar. E eu repito, decepção, muitas vezes a gente enxerga como não ter aquilo que a gente quer. Mas não. Feliz do homem e da mulher que entende a vontade de Deus, mesmo sendo contrária à sua vontade. Então hoje é dia de pedir: Senhor, aumenta a nossa confiança em Ti. Aumenta a nossa fé. Aumenta a minha humildade. Dai-me a graça de aceitar. Aceitar tudo com fé. Agir com amor. Para que a gente seja realmente instrumento da graça de Deus nesse mundo.